Olá, esse é o programa Grafocons, uma série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia que aborda os mais diversos temas: parapsiquismo, multidimensionalidade, sincronicidade, séries de vidas e vários outros assuntos que você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui na TV Cognópolis e que os autores e autoras da Conscienciologia produzem através das suas autopesquisas. Hoje eu tenho o privilégio de receber a Nina Rosa Manfroy, ela que é voluntária da Enciclosapiens e verbetógrafa, ela também é voluntária da Holomemória e voluntária da Conscienciologia e doutora em História Cultural. Olá, Nina. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Agradeço o convite, né? E agradeço não só no meu nome, mas no nome dos 10 outros colegas autores dessa obra coletiva. Exatamente, a Nina hoje veio representar uma série de autores que produziram essa obra aqui, o Receituário de Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Nina, eu queria que você contasse pra gente, compartilhasse com quem está em casa, como surgiu a ideia e o que é esse Receituário de Verbetes. Olha, o Receituário de Verbetes, ele é um conjunto de receitas, né, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje nós estamos aí com uma estatística, até vou aproveitar para divulgar. Ela foi realizada no 1º de dezembro, nós estamos com 5.035 verbetes. Olha só. Com um total de 772 verbetógrafos, estudando sobre 644 especialidades da Conscienciologia. Que mega! Então, trabalho. Dentro desse universo de 5.035 verbetes, por onde que eu posso começar a fazer a minha autopesquisa, né? Desenvolver um estudo? Então, o Receituário do Verbetes, ele se presta a isso, né? Então, ele tem um conjunto de receitas e cada receita tem um tema, né? Que em discussão entre os autores foi um consenso de colocar palavras simples, né, para que a pessoa que chegasse pela primeira vez na Conscienciologia pudesse acessar uma receita, né? Por exemplo, uma receita, vamos por autossuperação. Perfeito. Né? Então, se fosse porque ele não deixa de ser o receituário, não deixa de ser um manual também. Então, se a gente colocasse autossuperaciologia, já ia para uma especialidade da Conscienciologia. A pessoa que chega pela primeira vez, a gente precisa estender um tapete vermelho para que ela possa ter condições de aplicar o mental soma dela para aprofundar a pesquisa. Então, começando com autossuperação, ela vai chegar na autossuperaciologia. Então, o objetivo desse receituário é atingir o público que está chegando e está querendo entender um pouco mais dessa autopesquisa e se colocar nessa autopesquisa, né? Então, eu tenho um tema, estou pensando sobre um assunto, eu posso pegar o meu receituário, olhar lá, pesquisar o tema e ver tudo que já foi escrito sobre esse tema na enciclopédia, é isso mesmo? Tudo a gente não pode dizer que seja tudo, porque é uma Sim, coisa assim que a enciclopédia ela está em construção. Sim. E nós também, né? Sim. Então, a ideia é, a pessoa chega na Conscienciologia querendo se conhecer. Perfeito. Sabe? Afinal de contas, quem ela é? Porque a gente não se conhece, né, Carol? A gente está num processo de autoconhecimento, nos conhecemos um pouco do que a gente consegue identificar na intrafisicalidade, mas a gente tem que lembrar que dentro da Conscienciologia, o paradigma consciencial, nós estamos aí, nós somos consciências multimilenares, né? Então, Sim. tem as múltiplas existências, a multidimensionalidade. Então, como entender essa nossa manifestação? O receituário nos ajuda nisso, né? Falamos em múltiplas dimensões, múltiplas existências. Tem verbetes aqui, por exemplo, política e parapolítica. Não basta entender a política, é preciso entender a parapolítica, quando nós nos projetamos. Então, o Receituário de Verbete, ele não é um livro acabado. Ele é um livro em constante construção, mesmo porque a ideia proposta pela professora Rosa Nader, quer dizer, a ideia foi proposta pelo professor Valdo Vieira. Sim. E a professora Rosa Nader encampou essa ideia, né? Ela ficou à frente do Receituário do Verbete, trouxe isso numa reunião em 2016 para o grupo dos voluntários da Enciclopédia. Primeiro teve um verbete com esse nome, não é isso? Isso. Primeiro foi trazida a ideia para dentro do grupo da Enciclosapiens, para que o grupo entrasse em consenso de fazer esse receituário de verbetes. Entendi. Né? E na sequência, a professora Rosa, ela publicou um verbete, né? Esse verbete é de número 3.573, está disposto, está público, né? No site das tertúlias.
E o título do verbete é Receituário de Verbetes. Olha só. A partir daí, a professora Kátia Aracaki sugeriu para a professora Rosa Nader: Rosa, faça um livro sobre isso. E a Rosa, então, levou isso numa reunião, né, dos voluntários da Enciclosapiens, isso lá no dia 4 de novembro de 2016, né? E depois que o grupo entrou em consenso, ela propôs a primeira reunião, que no caso seria considerada a segunda, no dia 7 de dezembro de 2016. Então, nessa reunião, foi uma reunião aberta e para chegar quem tivesse interessado em participar desse, inicialmente, projeto, né? E começamos inicialmente em 16 pessoas, algumas participando online, né? Eu fui uma dessas pessoas que participou online, a professora Aline Bittencourt também participou online, o próprio professor Marcelo Nachbar também, né? E ele teve uma grande participação nesse livro, porque ele criou uma ferramenta que nós pudemos trabalhar, não todas presencialmente ao mesmo tempo, mas a qualquer momento que nós quiséssemos da nossa base física. Então ele criou essa ferramenta em que nós colocamos todas as receitas, né? E as receitas iam surgindo, a cada reunião surgia uma receita nova, surgiu uma receita com um nome que depois, com o passar do tempo, mudou o nome dessa receita. Então o receituário ele foi construído em cima das demandas que ele mesmo exigia de cada um de nós. Né? A princípio, ele foi feito para que cada um assumisse a receita da sua autopesquisa, para que tivesse a experiência pessoal em cima daquela receita e você saber quais eram os verbetes que você gostaria de pesquisar, que fosse complementar a tua autopesquisa para você se conhecer um pouco mais sobre aquele traço. Muito bom. Então, a gente percebe que aconteceu esse sinergismo grupal em prol dessa tarefa que o professor Valdo levantou lá no passado, né? Exatamente. Numa determinada tertúlia que está aqui, eu não sei se vocês querem que a gente fale a tertúlia, às vezes as pessoas que estão assistindo a entrevista, elas gostariam de... Nina, pode pesquisar. Pode pesquisar. Então, o professor Valdo, no dia 9 de fevereiro de 2008, olha, eu gosto de falar as datas, porque são datas, até o professor Valdo escreveu um verbete, data relevante, para que a gente visse as datas que são importantes da nossa existência. Então, no dia 9 de fevereiro de 2008, na tertúlia Informação Pró-Evolutiva, ele fala sobre isso, né? Que ele fala que tem outro verbete que eu quero redigir, o receituário de verbetes, porém só falei. Isso são falas do professor Valdo. Não quero fazer isso agora porque quero deixar passar mais tempo, aguardando a nossa maturidade, né? Sim. Tem muito verbete para aparecer, tem coisa para escrever. Imagina, quando ele falou isso, senão todo mundo vai se ver no verbete. Então, essa fala pode ser verificada na tertúlia 775, né? Do dia 9/2 de 2008. Imagina, nós não tínhamos ainda na enciclopédia 1000 verbetes publicados. Ele queria deixar isso, ter um corpo maior de ideias, né? E o bacana da enciclopédia é que ela está sempre em crescimento, né? Exato. Todos os dias tem um verbete sendo apresentado. E, Carol, o mais interessante da enciclopédia da Conscienciologia é que ela não é restrita aos voluntários da Conscienciologia. Olha só. A autoria de um verbete, ela não é restrita ao voluntariado. Qualquer pessoa, qualquer intermissivista, né, todo intermissivista, melhor dizendo, que ele tem afinidade, e o intermissivista tem afinidade com a ideia da Conscienciologia, mas ele não é voluntário, ele pode propor um verbete para a enciclopédia da Conscienciologia. Desde que ele tenha afinidade com as ideias, desenvolva autopesquisa, proponha título. Quem tiver interesse pode acessar o site da enciclopédia, né? A gente pode até colocar aí para quem quiser. Pode. É www.enciclosapiens.org, mas depois vai ficar aparecendo aí na tela. Então, é uma produção democrática, né? Para que se consiga reunir, é um inventário, né, da consciência, do nosso autoexemplarismo, né? Então, é um conjunto de exemplos e de exemplários a Enciclopédia da Conscienciologia. E é bacana também que tem um grupo de voluntários auxiliando quem gostaria de se colocar como verbetógrafo. Esses
Tem curso também, né, que a gente pode deixar linkado para quem quer fazer um verbete, que pode estar... Foi bom você falar, que eu vou aproveitar, Carol. Sim. Olha só, aquelas pessoas que querem fazer um verbete e acham que é algo difícil, não é. Primeiro porque a pessoa vai escrever sobre uma experiência dela, uma casuística dela, um traço que ela queira superar ou então um traço que ela queira reforçar. Para isso tem o programa Verbetografia, né? O programa Verbetografia tem turmas em 2020 que vão ocorrer. Para quem não mora em Foz do Iguaçu, tem a oportunidade de fazer à distância, né, que é o programa Verbetografia em EAD. Ele vai iniciar, no primeiro semestre nós temos uma turma em EAD que inicia no dia 5 de março e vai até 28 de maio. São 13 encontros. E também no primeiro semestre tem o programa Verbetografia semipresencial, que inicia dia 17 de março e vai até a 9 de junho. E essas informações, tem uma turma também que inicia no segundo semestre, mas a pessoa pode buscar informações no site da própria Enciclopédia da Conscienciologia. Então, assim, só não escreve quem não quer. Exatamente. A gente vai continuar esse assunto depois de um breve intervalo que a gente tem. E não saia daí que a TV Cognópolis é o seu canal da Conscienciologia. Estamos de volta com GrafoCons. Hoje a gente está falando sobre esse livro aqui, o Receituário de Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. E a gente já comentou um pouco no primeiro bloco como que surgiu a ideia desse verbete e um pouco de como você pode fazer a sua autopesquisa aqui no Receituário de Verbetes. Eu estou aqui lendo a contracapa do livro, Nina, e está falando assim: quanto mais atualizada em relação às estruturas do corpus da Enciclopédia da Conscienciologia, mais a Conscien estará consciente quanto ao curso intermissivo. Achei muito bacana essa frase aqui, é uma frase do professor Valdo Vieira, e eu queria que você falasse um pouco dessa relação da enciclopédia com a Conscien intermissivista e o curso intermissivo. Carol, é bem interessante você ter perguntado isso, porque o professor Valdo, claro, trouxe essa... É a primeira enciclopédia, né, que fala sobre a própria consciência. Olha só. Então, nós temos ali um arcabouço do desenvolvimento da própria consciência. Então, você publica verbetes, você vai conseguir acompanhar o teu desenvolvimento a partir dos temas que você vai propondo, né? Então, a enciclopédia tem verbetes, ele tem tematologia, pode ser nosográfico, né, homeostático ou neutro. Mas o mais importante em relação ao curso intermissivo é que num determinado momento a Conscienciologia ela foi proposta pela Serenona Monja, né? Foi ela que apadrinhou, né, essa ideia da Conscienciologia. E o professor Valdo se encarregou, ele foi escolhido lá numa determinada para-reunião para trazer essas ideias para nós e concretizar aqui nesse planeta Terra. E num determinado momento da Enciclopédia da Conscienciologia, ela já estava com vários verbetes publicados, a monja se apresentou para o professor Valdo e perguntou para ele: observe bem o que você vai fazer com esse corpus de conhecimento, porque até hoje, nenhuma das consciências que você, ela se dirigindo a ele, Valdo Vieira, chama de serenões, deixou isso por escrito. Olha só. E nesse momento o professor Valdo faz uma convocação, né, para participar da tertúlia que eu acho que evoluciólogo, se não me engano. E ele fala sobre isso e faz uma convocação pública para que todos nós nos tornemos coautores na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, uma obra que é grupal. É uma obra grupal. É uma obra grupal e isso tem todo esse link com o nosso curso intermissivo. Nós todos somos especialistas em alguma área do curso intermissivo. E nós viemos para cá para desenvolver, reforçar essa especialidade, né? Fazer reconciliações, e aí a gente tem livro, né, da professora Malu Balona que fala sobre reconciliações. Sim. Nós temos livros que falam sobre seriexes, né, que até é um livro também publicado pela Conscienciologia, o próprio professor Pedro Fernandes publicou um livro sobre isso. Nós temos livros sobre programação existencial, nós temos um livro sobre o curso intermissivo, né, que foi publicado muito também. Bom. E
E essa nossa inserção na Enciclopédia da Conscienciologia, ela é uma oportunidade para que a gente possa depois, num futuro próximo, nos reencontrarmos também. Não só o reencontro grupal, mas o reencontro com nós mesmos, né? Por isso é tão importante deixar uma obra publicada. Publicar mais do que um verbete, sabe? Se programar e fazer um conjunto de verbetes para que a gente possa analisar, como eu falei para você, o nosso crescendo. E o receituário de verbetes, ele ajuda muito nisso. Porque nós, no desenvolvimento da nossa autopesquisa, por exemplo, uma pessoa que chega aqui pela primeira vez, nós já falamos no primeiro bloco que o receituário se destina a isso, sim, mas não só sim, as pessoas de primeira vez, né? Eu desenvolvo um estudo sobre ansiedade. Então, essa receita, a gente procurou colocar ali, e eu fiquei responsável por essa receita, mas toda a receita foi discutida em grupo. Isso é muito bom. E a ferramenta do Marcelo nos ajudou, porque um colega viu uma receita que poderia entrar na da ansiedade, por exemplo, e ele não colocava na receita, mas ele deixava, tinha um campo para sugestões. Então, houve o respeito, a cosmoética entre o trabalho um do outro, para que a pessoa pudesse analisar se de fato aquele verbete poderia entrar naquela receita ou não. Tivemos o caso também de um verbete entrar mais do que uma receita, né? E eu vou falar aqui da minha experiência, que foi o propósito ansiolítico, né? E ele entrou em mais de uma receita, mas o objetivo era procurar não entrar um verbete em mais de uma receita. Alguns foram inevitáveis, porque dentro de 5, no caso aqui, foram mais de 4.000 verbetes e nem todos entraram. Sim. Então, é um livro em construção, como eu te falei. A professora Rosa propõe que o grupo que está na Enciclosapiens leve essa ideia adiante e que ele siga par e passo a cada edição, né, da Enciclopédia da Conscienciologia, saia um receituário de verbetes atualizado também, com novas receitas para compor esse estudo, né? E quem está em casa se sentiu parte desse grupo, aonde que a gente pode encontrar esse livro? Quem é a editora do livro? Como que funciona isso aí? O receituário de verbetes, ele foi publicado pela Epígrafe, né? Ele pode ser comprado através do Shopcons, né? Que é a livraria virtual. Sim. Ele pode ser comprado também direto na Epígrafe, aqui no CAEC. E também foram distribuídos alguns, né? Sim. Essa primeira edição, o histórico editorial dela, contempla 700 unidades, 700 exemplares. Desses 700, o professor Valdo disse assim, esse receituário ele deve ser entregue gratuitamente às pessoas que chegarem pela primeira vez na Conscienciologia. Então, nós temos 500 exemplares que eles foram publicados como edição gratuita. Gratuita. Exato. Né? E essa edição gratuita, dentro do grupo, nós dividimos ele em consenso entre todos, né? A Rosa sempre epicentrando o trabalho, foi distribuído para as ICs. Então, todas as ICs, conforme a sua demanda de entrada de pessoas de primeira vez, receberam um número X do receituário, essa edição gratuita, para ser entregue, né, em cortesia para essa pessoa que está chegando pela primeira vez. E também ficaram 200 exemplares à venda na Epígrafe e já foram vendidos 118 exemplares. Olha só, muita gente querendo fazer autopesquisa. Muita gente querendo fazer autopesquisa, Carol. Isso é bom. Muito bom. E então, para quem está em casa e quer usar essa ferramenta aqui do receituário de verbetes da enciclopédia, pode estar adquirindo esse receituário. E eu queria que você explicasse, a gente está aqui atrás com uma folha com várias ideias. Isso. Explica para a gente como que funcionou e como isso direcionou a pesquisa de vocês. Sim, né? Primeiro eu gostaria de falar da capa, porque Sim. ele está como fundo de capa, Exato. né? Então o receituário de verbetes, ele tem a Enciclopédia da Conscienciologia, né? Foi uma foto feita pelo Chico Mauro. Então ela tem essa ideia porque o receituário de verbetes é um produto da Enciclopédia da Conscienciologia, ele é um filhote da Enciclopédia da Conscienciologia, assim como muitos livros nascem do verbete que a pessoa mesmo produz. Né? Então, tem um verbete que você produz, você publica, defende ele publicamente no tertuliário e você pode transformar ele em livro. Então, é um útero mental somático a enciclopédia. E quando nós começamos, numa das reuniões, o grupo estava lá, por onde nós vamos começar essa receita? Então, o grupo colocou cosmoética no centro,
né? E dali começamos a surgir. O que mais? O que a gente pode pesquisar? Então surgiram várias palavras que a gente achava que assim, não poderiam ficar de fora. Por exemplo, GESCOM. GESCOM não pode ficar de fora. GESCOM é gestação consciencial, né? É a gestação do livro, da tua obra-prima, né? Não poderia ficar. Dessa maneira, a GESCOM está lidado o quê? Com o livro. Sim. E o livro, a GESCOM está ligado lá com a gesconografia, depois está ligado lá em cima com a neoenciclologia, né? Que é a neoenciclopédia, né? A enciclopédia da conscienciologia. A ortopensenidade está ligada com a assistencialidade, então a gente começou a ver o FIEX, assistencialidade ligada com o FIEX, com TENEPS, com ATARES está ligado lá em cima com a parapedagogia, o Materpensene está ligado ali com ortopensenidade, patopensenidade, temos TRAFOR, TRAFAR, TRAFAL, temperamento ligado com TRAFAR, com TRAFOR, TRAFAL, reciclagem. Reciclagem está diretamente ligado também com temperamento, com os nossos traços. Você vê que vem uma seta que vem direto aqui embaixo, a reciclagem tem direto a ver com a Invexis. Olha. Quanto mais reciclagem a gente faz, mais qualificamos a nossa TENEPS, mais qualificamos a nossa assistencialidade. Então, isso daí ficou um emaranhado, né, de setas de um lado para o outro, dupla evolutiva, está ligado com afetividade com sentimento elevado. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, vai reciclando, nós vamos galgando um patamar um pouquinho melhor. E acho que isso tem a ver com uma técnica que vocês descreveram, como é a técnica de ideias afins. Acho que quando vocês fizeram esse trabalho, vocês estavam criando esse cotejo entre as ideias para ampliar, né, a pesquisa. Foi por aí, Foi Nina? por aí, Carol. E depois a gente começou a observar assim muito bem. As receitas, a princípio, são essas. Sim. Mas, por exemplo, qual é a receita? Isso seria o conjunto do receituário. Né, cada receita dessas. Mas dentro de cada receita, qual é o verbete mais adequado para estar ali? Então nós começamos aí uma segunda etapa. Sim. E mesmo iniciando a segunda etapa de saber, por exemplo, descrença, quais são os verbetes que não podem ficar de fora da epígrafe da receita ou da entrada descrença. Sim. Princípio da descrença. Base. Né? Então, e outros, coerência, a criticidade. Chegou um momento que a gente começou a sentir, bom, vamos falar de criticidade, mas tem que falar do outro lado, da criticidade. Né? Que tem a ver com aquilo que você falou, do homeostático, do neutro e do nosográfico. Exatamente. De olhar pelo um panorama completo do assunto. Exato. E você sabe, Carol, que numa das reuniões se chegou a pensar em fazer justamente o receituário por temas. Mas também não foi por ali. Então, em função de tentar atender e não consegue se atender tudo, é incompleto sim, né? Porque não tem como, a cada momento a gente vai ter uma receita nova, faltando verbetes, porque já tem mais verbetes publicados depois, né? Se sentiu a necessidade de, quando a gente abre, a gente vê aqui, ó, ver também. Então, além todas essas prescrições que tem na receita, você pode ver também outras. Por exemplo, eu abri aqui no autorreeducação, a gente estava falando na reciclagem, autorreeducação. Então, dentre todos esses verbetes que estão aqui, ainda você pode ver também educação, exemplarismo, reciclagem existencial, ressexes, reciclagem intraconsciencial, recim. Por quê? Porque é a autorreeducação. E o universalismo. Então, o universalismo você colocaria na autorreeducação? Pode ser que sim, né? Porque depende ali de quem estava fazendo o receituário. Mas ele ficou no ver também, para você ampliar essa questão. Então, a ideia do receituário não é ela ser restrita a essas prescrições que estão aqui, mas é o autopesquisador ampliar. Então, chegou aqui no universalismo através da autorreeducação. Quanto mais a gente se reeduca, mais a gente se prepara para funções maiores, melhores, mais amplas, né? Sem preconceito, abrindo aí o fraternismo e o universalismo. Isso que você comentou agora, eu acho muito importante, que tem a ver com esse esforço íntimo de tentar encontrar o significado nas correlações, né? Das ideias analógicas. Então, essa é uma super ferramenta para quem está chegando. Tem um verbete, Nina, que inclusive
parece que vai ter um curso agora também sobre o autoverbete, né? Cada pesquisador pode ter um autoverbete. É mais ou menos isso? Conta pra gente como funciona também essa... O autoverbete, ele foi... E também vai entrar no receituário na segunda publicação, Sim. Provavelmente dentro da autopesquisa. Terão novas... A ideia que a Rosa deixou como herança, sim, né, é que o grupo que permanecer fazer uma outra publicação, uma segunda edição. Porque a enciclopédia não vai parar. A enciclopédia não para. Por que não para? Porque a enciclopédia é feita de verbetes em cima do exemplarismo e da experiência de cada pessoa, de cada intermissivista. Então, nós duas temos experiências diferentes. Sim. Mesmo que a gente publique um tema parecido, ele vai ter um viés diferente em função das nossas experiências. Então, o autoverbete, ele se propõe a que cada um escreva o seu autoverbete. Por exemplo, teve o verbete número 5.000 da Enciclopédia da Conscienciologia, é o autoverbete. As pessoas podem estar consultando, né, quem tiver interesse. E o autoverbete, o que é o autoverbete? Eu vou fazer o meu autoverbete. Qual é o título do autoverbete? Nina Rosa Manfroy. Olha só. Você vai fazer o teu vai ser Carol Bicalho. Exato. Né? Caroline Bicalho. O que é importante nesse autoverbete? É a gente aprofundar a nossa autopesquisa. Então, eu vou precisar observar dentro do detalhismo, da divisão detalhismo da chapa verbetográfica, porque a gente precisa respeitar a chapa verbetográfica, eu vou ter que observar como é que eu funciono. Quais são os sinergismos que eu tenho, né? Quais são os sinergismos que eu provoco, né, evolutivamente? Quais são os binômios que eu me identifico? O que me define enquanto polinômio? Né? Quais são as minhas manias? Quais são os meus princípios? Qual é a minha cláusula pétrea da minha programação existencial e que conduz o meu código pessoal de cosmoética? Seríssimo isso. Sabe? Qual é a minha interação com o código grupal de cosmoética? Como é que eu atuo em grupo? Sabe? Então, o autoverbete, ele vai estar dentro do receituário numa segunda edição, mas e vai ter um curso também. Vai ter um curso do autoverbete, quem tiver interesse, pode ligar ali na recepção do CAEC, né, que é o telefone 45-2102-1499, e pode estar buscando mais informações. É um curso que vai ocorrer nos dias 8 e 9 de fevereiro, né, na sala da Enciclosala, no auditório do CAEC. No auditório do CAEC. Muito bom, Nini. Quem se identificou com a enciclopédia, quer auxiliar, quer de alguma forma fazer parte desse grupo, tem alguma ação que essa pessoa possa estar efetuando para auxiliar que essa mega obra grupal continue ativa e continue funcionando? É importante falar que, claro, esse programa não vai ser visto só por pessoas ligadas ao voluntariado, né? Mas a Enciclopédia da Conscienciologia e a própria Conscienciologia, ela é pautada no voluntariado. Perfeito. Não temos aqui nenhum financiamento, né, governamental. E a Enciclopédia da Conscienciologia, ela é um legado evolutivo da humanidade. E ela é sustentada pelos Amigos da Enciclopédia, que é um programa que foi criado, né, Amigos da Enciclopédia. Quem quiser contribuir também com os Amigos da Enciclopédia pode fazer uma contribuição mensal. E o mais importante é que isso vai estar na nossa ficha evolutiva, né, de você estar participando como amigo de uma obra que é o estudo da consciência, que isso não existe. Aliás, existe, né? Existe. E acho que é importante também para quem está gostando da ideia do receituário de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, essa também é uma ferramenta excelente para autopesquisa, né, Nina? Claro. Por exemplo, abri também aqui aleatoriamente, na receita inteligência. Inteligência. Olha só, o que é importante também dizer sobre o receituário é que o grupo decidiu fazer as definições de uma maneira mais simples. Isso é importante. Sabe? Porque na enciclopédia a gente usa os termos técnicos, né, dentro da ortografia da ciência conscienciologia, né? E da enciclopédia, ortografia da enciclopédia. Mas, casualmente, essa definição de inteligência, e isso é importante falar também, ela foi retirada de um verbete do professor Valdo.
Assim como também tem verbetes que estão no receituário, definições que estão no receituário, que elas foram criadas pelo grupo e aí não tem nenhuma referência, e tem outras que foram retiradas de outros verbetes, né, que são de outros verbetógrafos. Por exemplo, a política e parapolítica, o conceito de parapolítica é do verbetógrafo Melo. Sabe? Então, o receituário de verbetes não reúne os verbetes só da autoria do professor Valdo Vieira, sim, mas de outros verbetógrafos também, que naquele momento melhor atendiam aquela definição. Sim. Agora, Nina, a gente está encaminhando para os momentos finais da nossa entrevista. Tem alguma mensagem, algum agradecimento que você queira deixar para a gente finalizar essa entrevista? Primeiro eu quero agradecer a professora Rosa e o grupo, né, que a gente trabalhou junto, agradecer o professor Valdo dele ter nos dado a oportunidade de participar da Enciclopédia da Conscienciologia, a todos nós, né, agradecer aos amigos da Enciclopédia, porque os amigos da Enciclopédia, eles fazem a manutenção não só da Enciclopédia da Conscienciologia, mas do Tertuliário, da Holoteca, do Holociclo. Eu trouxe aqui uma pequena pontuação do receituário, se for possível, a gente está falando. Quem quiser acompanhar e pesquisar mais também. E eu acho importante essa questão das pontuações e das datas. Você falou que eu sou voluntária não só na Enciclosapiens, mas também na Holomemória da Conscienciologia. A Holomemória da Conscienciologia, ela ela faz parte da Unicim, né? Ela não é uma IC, ela é uma instância da Unicim. E ela se propõe, isso foi uma solicitação do professor Valdo Vieira, de que a Holomemória da Conscienciologia registrasse a história da ciência Conscienciologia e especialidades. Então, dentro da Holomemória, já foram separados, a princípio, 5 tomos, já se começou a estruturação do primeiro tomo, né? E não tem como fazer só o primeiro, porque a gente acaba mexendo nos outros tomos também, né? E as pontuações são importantes em função disso, para que se registre o que aquela obra já produziu. Então, a Enciclopédia da Conscienciologia, eu já falei que é um útero, né? E especificamente falando do receituário do verbetes, eu gostaria de deixar registrado que no dia 25 de outubro, a professora Rose Salles fez no programa Entre Livros, entrevistou a professora Rosa Nader, a Zilá Padilha e a Aline Bittencourt, que fazem parte do grupo. No dia 26 de outubro de 2019, teve o Círculo Mental Somático, né, que ele foi mediado pela professora Rosa Nader, e ali participaram todos os autores, eu não estava presente, nem a professora Marta. E a cerimônia oficial de lançamento ocorreu no dia 27 de outubro, no Hotel Mabu Interludium, que gentilmente cedeu a sala que aliás o Hotel Mabu, ele cede a sala gentilmente para publicações de livros, né, lançamento dos livros. Acho importante também registrar. E hoje nós estamos aqui no Discernimento, né, fazendo essa entrevista contigo, dia 4 de dezembro. E as pontuações desse receituário de verbete, além dessa divulgação toda que já foi feita, é que é uma obra coletiva, 11 autores, 266 páginas, são 215 receitas, 700 exemplares, já falamos antes, 15 distribuídos gratuitamente, 200 para venda, com 118 já vendidos, né? Até o dia 2 de dezembro foram 118 exemplares vendidos. E é um filhote da Enciclopédia da Conscienciologia, mais um filhote da Enciclopédia da Conscienciologia e uma produção da Enciclosapiens. E como diria o professor Valdo, vamos em frente. Vamos em frente. Bom, o nosso programa termina por aqui. A gente se vê com mais livros, mais histórias e não saia daí. Eu queria agradecer demais a presença da Nina Rosa aqui hoje, compartilhando e representando esse grupo. E a gente continua assistindo a TV Cognópolis, que é a sua TV da Conscienciologia. E o grupo também agradece você, né, Carol, pelo convite de estarmos aqui na TV Cognópolis. É isso aí. Até mais.